Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O presidente Jair Bolsonaro nomeou o senador Ciro Nogueira, do Partido Progressista do Piauí, como ministro-chefe da Casa Civil. A nomeação foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Ciro Nogueira ocupa agora a vaga que era de Luiz Eduardo Ramos. Ramos foi transferido e nomeado também como ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Essas mudanças também alteram a vida de Onyx Lorenzoni no governo. Ele era ministro da Secretaria-Geral da Presidência e foi nomeado ministro do recém-criado Ministério do Trabalho e Previdência. As mudanças integram a mini-reforma ministerial da gestão do presidente Jair Bolsonaro e, pela primeira vez, o Centrão fica no comando de um dos mais importantes ministérios do governo. Ciro Nogueira aceitou oficialmente ontem o convite de Bolsonaro. Em uma rede social, ele se disse honrado com o convite e afirmou que vai encarar o desafio com muita dedicação. Nogueira é o presidente do PP e membro do grupo conhecido no Congresso como Centrão. Com a ida dele para a Casa Civil, o presidente tenta estreitar seus laços com os parlamentares. Junto com o Ministério da Economia, o ministro da Casa Civil vai definir questões do orçamento como remanejamento de verba entre os ministérios, créditos suplementares e bloqueios e desbloqueios de verba. Com a ida de Ciro Nogueira para o governo, Eliane Silva Nogueira Lima, mãe do senador, também filiada ao Partido Progressista, deve assumir a vaga no Senado por ser a primeira suplente. E agora vamos falar de vacinação contra o coronavírus. Em São Paulo, a previsão é que todos os adultos de até 18 anos recebam a primeira dose da vacina até o fim da primeira quinzena de agosto. Com isso, os adolescentes de 12 a 17 anos devem começar a ser imunizados a partir do dia 20 de agosto. O estado de São Paulo volta a antecipar o calendário de vacinação contra a Covid de adultos e adolescentes. A estimativa é que a imunização dos adultos de até 18 anos seja finalizada até 15 de agosto. Com isso, a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos, que começaria a partir do dia 23, deve começar no dia 20 de agosto. Em nota, o governo de São Paulo disse que atua com agilidade na logística e distribuição das doses aos municípios para vacinar todos os adultos do estado o mais breve possível, para que, na sequência, a vacinação dos adolescentes possa ser iniciada. O estado de São Paulo já vacinou mais de 25 milhões de pessoas com a primeira dose e 8 milhões e meio estão com a imunização completa, sendo que mais de 1 milhão tomou a dose única da Janssen. E o Estado paulista deve adotar novas flexibilizações do Plano São Paulo, aumentando a capacidade de ocupação do comércio, bares e restaurantes, que atualmente é de até 60%. Vamos falar do tempo, que teve uma mudança brusca de ontem para hoje. O dia em São Paulo será marcado pelas baixas temperaturas e a chuva, que deve durar o dia inteiro. Na capital, a temperatura mínima prevista é de 9 graus e a máxima pode chegar a apenas 16 graus. Vamos ver como fica o tempo hoje em todo o país. As imagens de satélite desta terça-feira mostram que a frente fria continua seu avanço pela região sul do Brasil e deixa o céu carregado entre Santa Catarina e o Paraná. Nesta quarta-feira, o sistema alcança o estado de São Paulo, deixa o tempo nublado, com chuva a qualquer hora. Até o fim do dia, chove também no sul de Minas e no Rio de Janeiro, além de algumas áreas do leste de Mato Grosso do Sul. Continua a chover nas áreas mais ao norte do país e também ao longo da costa do Nordeste. Na região sul do Brasil, ainda teremos a presença de umidade, que combinada com uma temperatura muito baixa, vai favorecer a condição de queda de neve na Serra Gaúcha, Catarinense, Planalto do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, até mesmo em alguns pontos do sul do Paraná. Os termômetros facilmente estarão abaixo de zero entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul do Paraná, além das áreas mais próximas ao Uruguai. Em Porto Alegre, pode gear. A mínima prevista é de 4 graus e a máxima não vai passar dos 12 graus. No Rio de Janeiro, o tempo muda, vai chover e a máxima não passa dos 24 graus. Em Manaus, mesmo com a chuva, a máxima alcança os 31 graus.
No destaque internacional, a principal autoridade de saúde dos Estados Unidos recomendou que os vacinados usem máscara nos espaços fechados em algumas situações. Pessoas vacinadas contra a Covid devem usar máscara em ambientes fechados em áreas de alto risco de contágio nos Estados Unidos. Esta foi a recomendação feita nesta terça-feira pelos Centros para o Controle e Prevenção de Doenças americanos, o CDC. A decisão foi tomada frente ao aumento preocupante de casos da variante Delta por todo o país. De acordo com o órgão, embora as vacinas sejam eficazes contra a cepa, novos dados indicam que, em ocasiões raras, algumas pessoas vacinadas podem transmitir o vírus. Em Washington, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, falou sobre a recomendação. Acho que todos estamos lidando com um vírus em evolução e não há uma receita a ser seguida ou qualquer precedente histórico. Os americanos devem confiar de que vamos seguir guiados pela ciência, olhando para dados de saúde pública, a fim de fornecer novas orientações se necessário para salvar vidas, para proteger os americanos. Quando o presidente fez comentários em maio, estávamos lidando com uma cepa muito diferente do vírus de hoje. A Delta é mais transmissível e está se espalhando muito mais rápido. Ela era quase inexistente nos Estados Unidos em maio. Em maio, o CDC retirou a orientação de uso de máscara para pessoas vacinadas e o presidente Joe Biden falou de um retorno à normalidade, em meio a uma campanha de vacinação que progredia rapidamente. Mas dados recentes indicam que grande parte do sul do país experimenta um índice de transmissão elevado, enquanto zonas com altas taxas de vacinação no Nordeste apresentam uma transmissão comunitária moderada. Na Tailândia, os casos de contágios de Covid-19 cresceram nos últimos dias. O país asiático vai usar um espaço do aeroporto internacional para tratar os doentes. Um hospital de campanha foi montado no local com camas de papelão. A Tailândia luta em Bangkok contra a pandemia de Covid-19 com inovação e criatividade. Operários prepararam colchões e cobertores para 1.800 camas de papelão. Os leitos foram criados em um hospital de campanha montado em um galpão do Aeroporto Internacional de Don Muang. A Tailândia conseguiu manter baixos os níveis de contágios do novo coronavírus no ano passado, mas, no momento, enfrenta um recorde de casos em meio a uma lenta campanha de vacinação. As infecções cresceram rapidamente desde abril no país asiático. Somente 5% da população receberam as 2 doses de algum imunizante. A Tailândia registrou 526.828 infecções e 4.170 mortes desde o início da pandemia. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando de um casal de Campo Grande que resolveu se aventurar e agora mora dentro de um ônibus. É daqui a pouquinho, você não pode perder e eu espero você. Até mais.